No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que a gente faz esses mini cachorros quentes aqui. Eles podem ser usados tanto para chaveiro quanto para acessório. Quando eu compartilhei no Instagram essas miniaturas, as pessoas falaram que queriam fazer brincos, colares, pulseiras, enfim, dá pra fazer o que você quiser. Eu trouxe aqui em 3 tamanhos diferentes, deixa eu pegar o terceiro. Tem esse aqui bem pequenininho, que ele foi feito com fio Cleia e agulha 0,9. Temos também esse aqui, que foi feito com fio Anne, agulha 1,25mm. E tem esse aqui também, que foi feito no fio Charme com agulha 1,75. E na verdade, esse projetinho aqui, ele foi feito para ser um complemento de brincadeira de um projeto que foi o último projeto que eu lancei na minha loja. Que foi esse carrinho de cachorro-quente aqui, junto com o carrinho de sorvete, que já eu mostro. Mas a ideia é que a gente tenha mini cachorros-quentes também, para quando, sei lá, uma criança ou um adulto também, por que não, for brincar com cachorro-quente, ela possa ter de fato os sanduichinhos, assim, sabe? Para poder brincar. E também tá lá na loja de receitas esse projeto aqui do carrinho de sorvete. Eles, na verdade, são a mesma receita, a única coisa que muda é esse topo aqui, né? Um é o sorvete, outro é o cachorro-quente. E como são pouquíssimas alterações, eu coloquei as duas receitas dentro da mesma, e aí você pode escolher e fazer o que você quiser, só mudando as cores. E o que você vai precisar para fazer esses cachorros-quentes pequenininhos aqui é um mesmo fio e a agulha correspondente a esse fio que você preferir, nas cores bege, vermelho alaranjado, sim, um vermelho que puxa pro laranja, mas se não tiver, como foi o caso desse aqui, eu não tinha, aí eu fiz vermelho mesmo. Então, bege, vermelho e amarelo para fazer a mostarda. E além de fio, agulha e enchimento, a gente vai precisar também de acetato, para poder deixar a parte do sanduichinho aqui, ó, retinha. E aí, acetato eu encontro em lojas grandes de papelaria. Eu comprei aqui uma folha enorme, que eu tenho ela por anos, eu uso a mesma folha, então você pode comprar uma aí na sua casa e fazer para todo projeto que exija algo assim. Mas você também pode usar qualquer plastiquinho que seja fininho, assim, tipo uma folha de plástico, sabe? Pegar de embalagens e coisas assim que sempre tem. Às vezes a tampa da embalagem, às vezes pasta antiga que já perdeu o elástico, você pode usar também, enfim. Vai da criatividade de cada um. Então é isso. Materiais explicados, vamos pro tutorial. Tô aqui então com o fio, vou fazer um nó corrediço. E aí aqui, vou colocar na agulha e fazer agora 6 correntes. Então vamos lá. 1, 2, aqui desfiou, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou, no segundo ponto a partir da agulha, eu vou voltar aqui, fazendo 4 correntinhas. 4 correntinhas não, 4 pontos baixos. Então, vamos lá. Primeiro, 1, 2, 3 e 4. Aqui no último ponto, eu vou botar 3 dentro do mesmo. Então, botei um aqui, e os outros 2 eu vou abrir, ao invés de botar os 3 pontos dentro do mesmo buraquinho, eu vou abrir aqui, ó, como se fosse do outro lado da corrente, tá vendo? Então, vou botar os outros 2 dentro desse lado. Eu sinto que quando faz isso, esse buraquinho fica um pouquinho mais fechado, sabe? E aí o acabamento fica melhor. Então, vamos lá, botei 3 aqui, agora eu vou fazer 3 pontos baixos, um seguido do outro, então, 1, 2 e 3. E se você reparar, eu já tô embutindo aquele fiozinho. Então, esse fiozinho aqui, que tava aqui atrás, sobrando do nó corrediço, eu já tô embutindo. E o último ponto tá aqui tortinho, a nossa corrente tá tortinha, mas o último ponto tá bem aqui, ó. Dentro dele a gente vai botar 2. Peraí que desfiou a fio. 1 e 2 no mesmo ponto. Agora a gente vai começar as carreiras de aumentos. Aqui no primeiro ponto da nossa carreira a gente vai botar 2 no mesmo. 1, 2. Vamos fazer 3 pontos baixos seguidos. 2 e 3. E agora a gente vai botar 3 aumentos. Não é um aumento de 3 pontos, são 3 aumentos mesmo. Então, a gente vai fazer um aumento nesse aqui, um aumento no meio e um aumento no canto.
Então, esse cantinho aqui vai terminar com 6 pontos baixos, porque a gente vai botar 2 em cada um dos anteriores. Então, 1, 2 no mesmo. Opa. Depois, no próximo, mais 2. Um, 2. Mais um aumento, 2. Terminei os 3 aumentos. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E vou fazer 2 aumentos. Então, vou fazer um aumento nesse e um aumento no próximo ponto. E agora, na próxima carreira, o que eu vou fazer é um ponto baixo e no outro um aumento. Vou fazer 3 pontos baixos seguidos, então 1, 2 e 3, um em cada ponto. E aqui nessa lateralzinha, o que eu vou fazer é um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, vai ficar, ó, um ponto baixo. No próximo, um aumento, ou seja, 2 no mesmo. 2. De novo, um ponto baixo. No outro, um aumento. Opa. Depois, mais um ponto baixo. E um aumento. E terminamos essa lateralzinha. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos seguidos. 1, 2 e 3. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, um ponto baixo e nesse aqui um aumento. Depois, de novo, mais um ponto baixo e, por último, um aumento e a gente termina a nossa carreira. E agora que a gente terminou as carreiras de aumentos, nossa peça tá assim. E vamos fazer um ponto baixo em cada um desses pontos. Então, só um em cada, e dessa vez, como não tem aumento, para poder me dizer onde que eu tô na carreira, eu vou colocar um marcadorzinho, que na verdade não é nem um marcador, eu vou só colocar a agulha aqui no primeiro ponto da carreira e puxar o fiozinho que tá lá atrás. E aí, quando chegar nesse fiozinho de novo, eu já sei que esse é o primeiro ponto. Às vezes eu prefiro usar o fiozinho que já tem na peça mesmo, do que pegar um marcador. Então, vamos lá, um ponto em cada. Vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar junto. Terminei aqui a carreira de pontos baixos, tá vendo? Cheguei aqui no fiozinho que eu tinha marcado. E agora o que eu vou fazer é um ponto baixo na haste entre os pontos. Deixa eu aproximar bem o máximo que eu conseguir e botar... Opa! Aqui, pronto. Agora eu vou fazer pontos baixos na haste entre os pontos. Então, eu vou entrar com a agulha de costas no próximo ponto e de frente para o outro, assim. Pode dobrar a peça mesmo. Ela vai dar uma deformadinha a princípio, mas é isso mesmo. Agora, eu vou laçar, trago para cá e faço ponto baixo aqui mesmo. Assim. E agora, na próxima haste. E aí, repara que a próxima haste não é entre esse ponto e esse aqui. É a próxima haste. Então, é aqui, depois aqui, depois aqui. Tá vendo? Então, eu vou entrar no mesmo pontinho de onde eu tinha saído com a agulha anteriormente e vou entrar no próximo. Se você ficar com dúvida nessa parte, eu tenho um vídeo que é especificamente sobre ponto baixo na haste. Então, se você quiser ir lá assistir, acho que pode ajudar. Eu vou fazer aqui a carreira de pontos baixos na haste entre os pontos. E aí eu já volto para a gente poder continuar junto. Então, até já. Então tá aqui, depois dos pontos baixos na haste, é assim que vai ficar, ó. Ele vira para dentro mesmo, esses pontinhos. E é isso que vai dar o formato
do nosso pão. E também essa próxima etapa aqui. Eu peguei só um pedacinho, um retalhinho de uma folha de acetato. Se você não tiver folha de acetato aí na sua casa, você pode ter também, talvez, alguma embalagem plástica que você possa cortar um pedacinho assim, às vezes uma tampa de uma margarina que já acabou, alguma coisa assim. Plastiquinho de alguma embalagem, aquelas embalagens que tem visor, sabe? Que a gente consegue, que tem a embalagem de papelão e tem o visor transparente. Às vezes a gente consegue também acetato de boa qualidade dessas embalagens. Então é isso, pega uma folhinha de acetato e coloca assim, ó, por cima da sua peça, de um jeito que você veja a parte que tá... Cadê o foco? Aqui. De um jeito que você consiga enxergar. E aí com uma caneta, você vai fazer uma marcação que não vai ser a circunferência inteira da parte de crochê. Então, não vai ser a marcação, não vai ser aqui. Ela vai ser meio interna, como se a gente estivesse pegando só a partir da base desse ponto na haste que a gente fez. Então, vai ser bem fininho aqui assim, ó. Como se fosse essa marcação aqui, ó, que eu tô fazendo. A mesma coisa aqui em cima. E aqui em cima. Opa, cadê? Aqui. Assim. E aí você pode riscar mais ou menos o molde. E agora que você marcou, é só cortar com a tesoura mesmo. Eu vou cortar aqui ainda mais um pouquinho para poder tirar qualquer rebarbinha que tenha ficado, que possa machucar e desfiar o meu fio. Então vou fazer isso, já já eu venho aqui com o acetato todo bonitinho já pra gente poder usar dentro da nossa peça. Então agora vamos colocar enchimento dentro dessa peça e eu gosto de usar sempre restinhos de fios. Então eu pego fiozinhos que restaram de outros trabalhos. E eu sinto que quando a gente coloca enchimento, ele fica engatando na agulha quando a gente está fazendo essas peças muito pequenas. Então eu gosto de colocar, de usar os próprios fiozinhos mesmo como enchimentos. Eu tento usar cores parecidas, mas se não tiver tudo bem, desde que o ponto esteja bem fechadinho, não vai aparecer. Então é isso. Aqui dei sorte de ter cores bem parecidas com o fio que eu estou usando. Mas é isso, problema nenhum também se eu tivesse que usar, por exemplo, um desse. Desde que o ponto tivesse fechadinho o suficiente para não aparecer, né? E aí, beleza, uma vez que eu coloquei o enchimento lá dentro, eu vou vir com aquela pecinha que a gente cortou. E vou pegar também uma pinça para me ajudar a colocar essa peça aqui dentro. Então, vou encaixar ela aqui no cantinho. E vou jogando o enchimento, né, os fiozinhos do enchimento lá pra dentro. E vou também pegar aqui pela lateral e puxar por cima da peça de plástico. Então, vou fazendo isso aqui por toda a volta para poder encaixar de fato aqui dentro essa pecinha. E uma vez que a pecinha tá encaixada, o que eu tenho é o formato bem certinho, né, do que eu queria aqui. O plástico tá aqui, ó, o enchimento tá lá dentro, os fiozinhos todos amassados lá dentro. E agora o que eu vou fazer é o inverso do que eu tinha feito pra aumentar. Então, minha última carreira de aumento foi um ponto baixo e um aumento nas laterais, né, e 3 pontos baixos aqui no canto, 3 pontos baixos aqui no canto. Então, é isso que eu vou continuar fazendo. Só que continuar fazendo não, é isso que eu vou fazer agora, só que ao invés de aumento eu vou colocar diminuição. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. E no próximo eu vou colocar uma diminuição. Então, entro na alça da frente do próximo ponto e do outro. Os próximos 2 pontos. E aí, laço e fecho o ponto baixo dessa maneira. Agora eu faço 3 pontos baixos seguidos. Então, 1, depois 2, 3. E agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. Então, vamos lá. 1. Agora a diminuição. 2. Opa.
2 e 3, aqui, ponto baixo e diminuição. E agora, eu vou fazer 3 pontos baixos seguidos, né? 1, 2 e 3. E agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição 2 vezes. Então, primeira vez aqui, ponto baixo e diminuição. E próximo, ponto baixo e diminuição. E aí, quando a gente terminar essa diminuição, a gente terminou a parte de crochê. Agora só falta fazer o arremate. Eu vou afrouxar a linha aqui, cortar o fio longo o suficiente só para eu fazer esse arremate, essa costura aqui no centro. E vou cortar também esse fiozinho aqui que eu estava usando para marcar. Vou cortar ele. E ele já pode ser enchimento de um próximo cachorro-quente que eu for fazer. Então, agora, para poder fazer essa costurinha no meio, a gente vai passar a agulha passar o fio por uma agulha de tapeceiro. E nos próximos 2 pontos, a gente vai passar de fora para dentro, pegando só a alça da frente, aqui e aqui. Só nesses 2 pontos. Porque a gente vai fazer como se isso aqui fosse uma diminuição. Então, aqui foi como se fosse uma diminuição. E a gente vai pular agora, a gente vai fazer os 3 pontos. Lembra que aqui a gente fazia aumentos e diminuições, sempre ficavam nas laterais, e aqui no meio ficava reto, né? A costura vai obedecer um pouquinho isso. Então, eu vou pegar só na alça da frente desses 2 pontos, e quando eu der a volta completa, eu vou pegar só a alça da frente também desses 4 últimos. Então, vai ser esse e esse. Então, o primeiro que eu vou pegar para poder fechar com o outro lado vai ser esse aqui. Então, vou marcar ele e vou prender, vou fazer assim, ó. Fechar esses próximos 3 pontos juntos, de um lado e do outro. Então, aqui, passei a linha. Vou passar aqui também, ó, nesses próximos 2. E nos próximos 2. E a gente vai ter passado por todas as duplinhas. 3 pontos de cada lado, né? E nas laterais, eu vou ter 6 desse lado, 2 eu já peguei, falta pegar 4 e 6 desse lado. Agora eu vou fechar um pouquinho e vou começar a trabalhar as diminuições, né? Que não são diminuições, é a costura, mas ela parece com a diminuição. Então, eu vou pegar só a alça da frente dos próximos 6 pontos, que são todos os que sobraram aqui no canto. 2, 3, 4, 5 e 6. E aí fica parecendo como se fosse um anel mágico invertido, essa parte aqui, porque eu quero que ela fique bem rentezinha, por isso que eu faço desse jeito. E aí seguro tudo e aperto bem. Agora eu posso entrar com a agulha aqui no meinho e sair lá do outro lado para a gente poder fazer esse fechamento aqui desse lado. Então, vamos pegar a alça da frente dos próximos 4 pontos. E vou fechar bem. E entrar lá dentro da peça. Cortar o fio. Aqui longe e pronto. Agora eu posso trazer o outro pãozinho que eu fiz. E a gente tá aqui com os 2 prontos. Assim. Agora o que a gente tem que fazer é costurar aqui na lateral. O que eu gosto é deixar essa emenda aqui, ó, do ponto baixo na haste, que dá tipo um desnívelzinho, eu deixo eles pro mesmo lado. E aí eu costuro aqui no centro só essa parte aqui. Eu pego uns 4 pontos de cada lado e costuro e escondo os fios lá pra dentro da peça. Então vamos pegar um fiozinho novo para poder fazer isso. Então passei aqui um fio novo numa agulha de tapeceiro e vou entrar aqui no cantinho de um dos lados. Vou entrar nesse aqui, para poder costurar a lateral.
E aí eu passo quase todo o fio, mas eu não passo todo porque eu vou fazer um nozinho aqui, ó, com esse que sobrou. Pode fazer 2 nós bem firmes e depois o outro lado a gente vai só jogar lá pra dentro da peça. A gente vai costurar com a perninha maior, que já tá na agulha, né? Não tirei. E com a pequena, a gente vai depois jogar lá pra dentro da peça só pra esconder. Então, tô aqui, alinho os dois lados, os dois lados, os 2 pãezinhos. Então, aqui eu alinho os 2 pãezinhos e posso entrar com a agulha aqui na lateral. E agora é bem simples, eu vou de um lado pro outro, assim, ó, com a agulha, fazendo essa costura e depois eu aperto bem para poder firmar, dou um nozinho de arremate e escondo os fios para dentro da peça. Não tem muito mistério nessa parte. Vou costurar mais ou menos uns 4 pontos ou 5, acho que uns 5 pontos aqui no centro. Por enquanto eu tô fazendo a costura folgadinha, mas depois eu vou puxar para poder apertar todo mundo. E pronto. Aqui o último pontinho. E agora eu posso puxar para apertar essa costura. E aí agora eu faço um nozinho de arremate aqui, no lugar mais próximo que eu encontrar do meu fiozinho. Faço um nozinho de arremate, esse fio aqui é lá do outro lado. Faço um nozinho de arremate e jogo lá pra dentro da peça, pra poder não cortar rente ao fio, né? Cortar longe. Então, uma vez que tá lá do outro lado, agora eu só corto. E essa outra pontinha aqui, ó, que ficou quando a gente juntou o fio, eu vou só passar por uma agulha de tapeceiro também e jogar pra dentro da peça, porque o nó já foi feito. Então, tá facinho. Tá bem preso já, não precisa fazer aquele nozinho de arremate. Então, só jogar lá pra dentro da peça pra poder não cortar rente ao nó. E pronto. E agora o nosso pãozinho tá pronto, do cachorro quente. Tem que fazer agora a salsicha. Vamos lá. Então, para fazer essa parte, a gente vai começar com um anel mágico e vamos colocar dentro desse anel mágico 8 pontos baixos. Então, fiz o anel mágico e agora vou colocar aqui 8 pontos baixos. E 8. E agora eu já posso fechar esse anel mágico. E agora eu vou fazer carreira reta, sem aumento e nem diminuição. É só seguir fazendo 8 pontos baixos em toda a volta, até ter o tamanho que a gente quer. Quando a gente está fazendo pontos baixos e a nossa circunferência é bem pequenininha, o que acontece é que o trabalho vai virando para cima. Eu já vou mostrar aqui como é que tá ficando o meu. Precisa fazer só mais uns pontinhos para começar a virar mesmo. E aí, se a gente deixa o trabalho dessa maneira, a cada nova carreira vai ficando mais difícil de desvirar. Então, o que eu gosto de fazer é, depois da primeira carreira, eu já desviro logo, assim. E aí eu posso continuar trabalhando as carreiras retas aqui, sem aumento nem diminuição. E como eu gosto de marcar com o próprio fio do trabalho, eu vou já começar também a marcar usando esse fiozinho aqui do anel mágico. Pego ele, passo por esse lado. E é isso. Aqui eu já sei que eu fiz as carreiras do anel mágico e fiz uma sozinha. Então, eu sei que eu tô marcando a partir da segunda carreira. Então, vamos lá. Agora a gente só faz pontos baixos até chegar a hora de fechar. Então, vou fazer aqui e já já eu volto para poder fazer o anel mágico invertido junto com você. Então, tá aqui. No total foram 9 carreiras retas. Eu vou cortar esse fiozinho aqui que eu tô usando para marcar, porque eu vou usar ele como enchimento lá dentro da peça. Então, vou pegar aqui minha pinça
e vou jogar ele lá pra dentro da peça. E como esse aqui sozinho não basta, eu vou pegar também outros fios para poder encher. E aqui não tem mistério. E agora que ela já tá recheadinha, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, cortar o fio, né? Passar aqui por todo o ponto. Acho que ainda falta um pouquinho de enchimento. Vou encher aqui e já volto, peraí. Então tá aqui, já botei o enchimento e também passei o fio por uma agulha de tapeceiro. E agora o que eu vou fazer aqui é apenas um anel mágico invertido. Então vou pegar a alça da frente, cadê o foco? A alça da frente de todos os próximos 8 pontos. Então, 1, 2, 3, consegui pegar 2 de uma vez aqui. E vou fechando assim, 4, 5, 6, 7 e 8. Peguei todos. Agora eu vou puxar todo mundo aqui, ó, para poder fechar o anel mágico invertido. Vou jogar a agulha lá para dentro. Puxar mais um pouco para fechar. E agora eu vou perder um pouquinho aqui esse fio para poder prender de fato e não cortar tão rente ao nó, né? Então é isso. Agora eu corto. E tá pronta a salsicha do cachorro-quente. Agora eu volto aqui, ó, e já posso montar bonitinho. Aqui você pode deixar solto, se for o caso de uma criança brincar e quiser montar o cachorro-quente, pode deixar solto. Ou então você pode costurar. Eu ainda quero fazer uma mostarda aqui em cima, então é isso que eu vou fazer agora. Para fazer a mostarda, eu peguei um fio que ele é menor do que o fio do trabalho. E eu só fiz isso porque eu não tenho fio charme na cor mostarda, né? Então você pode usar o charme numa boa, não tem problema. Eu tô usando aqui o Anne Brilho, mas eu tirei o fiozinho do brilho para poder fazer a mostarda sem brilho, né? Porque a mostarda não brilha. Enfim. E aí, a gente vai fazer um nó corrediço, um nó ajustável, encaixar na agulha. E a gente vai fazer aqui quantas correntinhas forem necessárias para o tamanho da mostarda que a gente vai costurar ali no nosso cachorro-quente. Então, eu vou fazer aqui algumas correntes e vou mostrar como é que a gente vai medindo esse tamanho. Porque eu acho que para cada pessoa vai ser um pouco diferente. Vou falar aqui no final quantas que deram. Mas saiba que se precisar fazer um pouco mais, um pouco menos no seu, não tem problema. O importante é ficar com o resultado que você goste. Então, vamos lá. Fiz aqui algumas correntes, acho que já tem até bastante. E a gente vai trazer aqui a salsicha e a gente vai pegar alguns alfinetes. E a gente vai pegar alguns alfinetes e vai prender aqui no lugar onde a gente colocaria, que a gente vai colocar, na verdade, essa mostardinha. Então, vou prender aqui a minha fazendo tipo um zigue-zague, não precisa ficar perfeito, não. E aqui eu tinha feito 16 correntinhas, mas olhando agora depois de botar os alfinetes, eu acho que pode ter ainda mais umas 6, 7 correntinhas pra cá, pra poder fazer mais uma volta. Ou então eu espalho um pouco mais, deixando umas ondas maiores, assim, e aí eu consigo usar uma correntinha de 16 mesmo, ó. 16 pontos se eu colocar assim. Aliás, eu acho que eu vou colocar assim. Vou fazer só mais 2 correntinhas que eu acho que falta e vou finalizar a mostarda dessa maneira aqui. Então, 18 correntinhas no final das contas foi a quantidade que eu achei necessária aqui na minha peça, mas você pode testar aí colocando os alfinetes e ver como é que você prefere. E aí, na hora de prender, você pode costurar, né? Passando por cada um desses pontinhos, mas como é uma peça pequena, e é pra mim, assim, não é nenhuma criança pequena que vai brincar, não tem risco de descolar, eu vou colar com cola pra tecido. E aí, se você estiver fazendo pra uma criança, você pode fazer bordada essa salsicha nessa mostardinha aqui, ou então você pode colar de... tem um gato aqui passando. Ou então você pode colar, de fato, essa mostarda aqui nessa salsichinha do seu cachorro-quente. Então aqui, ó, já ajustei, fiz mais 2 correntinhas e agora eu vou puxar todo o fio, assim, por dentro do ponto, e vou redistribuir aqui os alfinetinhos.
para poder distribuir essa mostarda em cima do meu trabalho. Ó, agora eu já tô aqui com a mostarda costuradinha não, coladinha, e eu passei a ponta do fio por uma agulha de tapeceiro e vou jogar lá pra dentro da peça. Como já tá colado, eu não preciso me preocupar em fazer 1000 nós diferentes, nem nada. Então é isso, jogo lá pro outro lado da peça, né? E aí agora eu já posso cortar rente e vou fazer o mesmo com esse ladinho daqui. E depois que você terminar de fazer a mostarda, é só trazer o pãozinho de volta aqui e encaixar a salsicha no seu cachorro-quente. E você pode tanto deixar solto assim, como eu deixo, ou você pode também costurar aqui para ele ficar presinho e não soltar. Se isso aqui for virar um acessório, um brinquedo e tal, é legal que fique costurado, mas ao mesmo tempo eu gosto da ideia de poder montar assim, sabe? O hot dog quando eu quiser. Então ele vai ficar dessa maneira aqui pra mim. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se você fizer o seu cachorro quentinho e postar nas redes sociais, me marca com a hashtag BiaVemVer, que eu vou adorar ir lá conhecer o seu trabalho. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.